Na aula de hoje a gente vai ver o nosso primeiro algoritmo heurístico formal aí, que vai ser o método do recuo simulado ou Simulated Annealing. Só que vou mostrar para vocês uma forma de, de funcionamento dele a partir das heurísticas que a gente viu na aula passada. Só para a gente ter uma ideia de que com aquelas ideias simples que a gente teve, você consegue meio que ir adaptando assim o algoritmo e gerando ou construindo esses algoritmos conhecidos na literatura. Tá? Então, novamente, vamos lidar aqui com problemas sem restrições, ou seja, a gente quer minimizar a função f somente sujeito às restrições de caixa. Tá? Então, nosso probleminha clássico ali, esse problema que a gente tem um mínimo local aqui em 1,89 mais ou menos, e o global lá em 4,9 alguma coisa. Tá? É... Novamente, o que a gente tinha como problema ali dos algoritmos baseados em gradiente? É que eles iam exigir para a gente tanto o valor de f quanto o valor do gradiente de f, o que às vezes pode ser difícil de obter ou não existir, tá? Pelo problema não ser contínuo ou algo do gênero. E também depender do ponto inicial. Só que como a gente viu na aula passada, a nossa primeira heurística, aquela de otimização local, ela também depende do ponto inicial, dado um valor de alfa pequeno. Então lá nos testes que vocês devem ter feitos, começando aqui por exemplo, de um x igual a 1, se tiver um alfa pequeno, ele vai gerando pontos aí, aceitando um, rejeitando outros, né? Sempre aceitando somente pontos com função objetiva menor, até ele convergir lá para algo bem próximo do nosso ótimo local. Tá? Qual que é a ideia? Naquele algoritmo, o que a gente tinha? A gente só conseguia descer a montanha. Tá? Então, a gente não conseguia, então não deixava ou não deixa o algoritmo subir a montanha, ou seja, aceitar pontos da nossa função objetivo que sejam piores do que o que a gente já tem. Tá? Então ele faz o mesmo, uma mímica aí, vamos dizer, do algoritmo baseado em gradientes. Né? Então, qual que é a ideia então? Para a gente sair aqui do ponto 1 e chegar lá no ótimo global, a gente tem que dar um jeito de deixar o nosso algoritmo subir a montanha. Tá? Então a ideia aqui, para deixar ele subir a montanha, a gente vai ter que obrigatoriamente aceitar pontos piores. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode montar um algoritmo que, se a função objetivo do ponto que eu perturbado for menor do que o meu ponto atual, eu sempre aceito ele. Tá? Agora, se a minha função objetivo no meu novo ponto for pior, eu posso aceitar ele com uma dada probabilidade. Essa probabilidade pode ser função de alguns parâmetros. Tá? Então vamos dizer o seguinte: eu tô aqui, por exemplo, nesse ponto aqui ao redor aqui do x igual a 2, sorteei aqui um ponto mais à direita. Ou seja, eu sei que a função objetivo dele é pior nesse ponto. Tá? Essa diferença entre as funções objetivo a gente pode chamar de um deltazinho. Tá? Então, se o meu delta for positivo, se o meu dado for negativo, eu sempre aceito o meu novo ponto. Agora, se ele for positivo, ou seja, o valor da função objetivo do meu novo ponto for pior do que o ponto que eu já estou, eu posso tentar aceitar esse ponto com uma probabilidade. Tá? Essa probabilidade a gente pode escrever ela como sendo delta sobre um parâmetro t qualquer. Tá? Então, assim, o delta seria o delta aqui a diferença do valor da função objetiva entre esses dois pontos. O meu t seria um parâmetro do algoritmo, tá? Uma constante lá que eu vou setar. Ou seja, para uma dada, quanto menor for o meu delta, ou seja, quanto menos pior for a minha função objetiva, maior a chance de eu aceitar esse ponto.
Da mesma forma, quanto menor for o valor de t, menor vai ser a chance ou a probabilidade de eu aceitar um ponto pior. Tá? O que esse algoritmo vai fazer? Qual que é a ideia, assim, utilizando a ideia geral, utilizando essa probabilidade? É a seguinte, que no começo da busca, quando eu começo, eu seto meu ponto inicial aqui, por exemplo, em x0 igual a 1. No começo, eu aceito todos os pontos que forem melhores e coloco uma probabilidade alta de aceitar pontos piores. Por quê? Porque dessa forma eu consigo fazer meu algoritmo passar por esse mínimo local e aceitando os pontos piores até subir, passar o cume da montanha e passar para o outro lado aqui. Beleza? Então eu facilito, eu, eu crio uma estratégia onde o meu algoritmo consegue caminhar em várias regiões do domínio e depois estabilizar na região do interesse, que seria o ótimo global. Tá? Só que se eu mantiver essa probabilidade de aceite alta o caminho inteiro, ou seja, a busca inteira, capaz de ele ficar rodando e não conseguir refinar a busca. Capaz o algoritmo ficar ter uma exploration lá muito grande, uma exploração global muito boa, mas ele não vai conseguir refinar uma região de interesse. Então a ideia é assim, nas primeiras iterações, esse valor de P ele deve ser alto, ou seja, eu tenho no começo do meu algoritmo, eu posso setar esse meu parâmetro T com valores maiores, e à medida que a busca for passando, eu vou diminuindo o valor de T, chegando lá no final da busca, um valor de T bem próximo daí de zero. Então, no começo o algoritmo circula por tudo, no final ele vai só aceitar pontos melhores para fazer uma busca bem local na região de interesse. Entenderam a lógica assim, do algoritmo? Para formalizar isso em termos de programação, a gente tem aqui o que eu chamei de uma heurística para subir montanhas. Ele consegue escalar aí as montanhas e eventualmente depois descê-las também. Tá? Então, como é que ele funcionaria? Você vai selecionar um ponto inicial x0. Então vamos voltar na nossa figura aqui e deixar o nosso x0 como sendo nosso ponto lá em x igual a 1. Vamos chamar aqui um ponto xbest, que seria o melhor ponto encontrado até então. Vamos dizer que ele é igual ao tal de x0 e vamos avaliar o fbest como sendo aí a função objetivo do melhor ponto até então. Setar os parâmetros do algoritmo, que seria o número máximo de iterações, o alfa, que é a dimensão da nossa perturbação, aquele parâmetro t da temperatura, e aqui a gente introduz também um tal do nt, que é quantas iterações eu vou levar para diminuir o valor daquele meu t. Lembra que esse t tem que começar alto e ir diminuindo ao longo das iterações. Então a ideia é a gente fazer uma escadinha de crescimento. A gente começa com um dado valor de t, quando passar em iterações eu reduzo esse valor de t, mais nt iterações reduzo novamente, mais nt iterações reduzo novamente, e assim por diante, até ele chegar num t lá que seja próximo de zero. Quando t for igual a zero, eu só aceito valores, pontos cuja função objetiva seja melhor. Tá? E o último parâmetro que ele vai setar é o alfa nt, que seria o quanto eu vou reduzir aqui cada degrau dessa escadinha. Então posso dizer que cada redução dessa, o meu novo t vai ser igual ao t anterior, que multiplica o alfa nt. Beleza? Então nesse parâmetro você precisa escolher um ponto inicial, precisa escolher o valor do parâmetro t, quantas iterações ele vai levar para reduzir o valor do parâmetro t, que eu vou chamar aqui de nt, e o tamanho dessa redução de um t para o outro. Escolhido tudo isso, seta o número da interação igual a zero, seta o contador de nt igual a zero e começa a iterar. Tá? Então você vai gerar um novo ponto, da mesma forma que nós gerávamos lá com o algoritmo de exploitation da última aula.
avaliar a função objetiva nesse novo ponto e calcular o deltazinho. O deltazinho seria a diferença entre os valores de função objetiva. Se o delta for menor do que zero, automaticamente você aceita o novo ponto, que é o que a gente tinha até a aula passada. Beleza? Aceita o novo ponto e caso o alfa, desculpa, caso o delta seja maior do que zero, ou seja, o meu novo ponto tem um valor de função objetivo pior, o que você vai fazer? Vai sortear uma variável aleatória uniforme entre 0 e 1, e se esse valor sorteado for menor do que o exponencial de menos delta sobre t, você aceita esse ponto pior. Caso não seja, você fica com o ponto que você está. Tá? Caso o novo ponto tenha um valor de função objetiva melhor, você atualiza o xbest, faz a contagem. Se a variável nt for maior que nzão, tzão, você diminui, você faz o update da tua variável do teu parâmetro t, pode ser com essa relação linear que a gente está utilizando, e faz o nt voltar a ser igual a zero. Verifica a convergência, se convergiu, o xbest vira o x estrela, se não, soma t igual a t mais 1, nt igual a nt mais 1 e retorna para o próximo 2. Então a grande diferença que a gente tem aqui para o que a gente tinha no buscador local vai ser essa questão do aceite do ponto pior e a questão do update aí, do decrescimento desse parâmetro t. Beleza? Então essas são as duas diferenças que a gente tinha em relação à aula passada. Então, para a implementação do algoritmo, o que a gente tem aqui? A gente tem a fase da exploration, a fase global, ou seja, você tem uma política para aceitar pontos piores. Então, a ideia é que esse valor de t comece num valor relativamente alto, onde você pode gerar aí probabilidades próximas de 90% para aceitar pontos piores e permitir que o algoritmo suba as montanhas, vença os obstáculos e caminhe entre os mínimos locais, eventualmente até chegar à região do mínimo global. Aí, dado algumas interações, o que vai acontecer? Na nossa escadinha, o valor do nosso parâmetro t vai diminuindo. Quando ele vai diminuindo, essa probabilidade de aceite de um ponto pior vai também decaindo. E a gente vai passando da fase de exploração global para a fase de exploração local. No busca global com t alto, busca local com valores de t baixo. Beleza? Então, como a gente viu lá, de forma mais simples, um decaimento aqui, utilizando essa relação linear entre as duas fases do algoritmo. Tá? Então é importante deixar o algoritmo aí nt iterações com o mesmo valor de t e depois fazer esse decaimento. Você já vai ver por quê daqui a pouco. Então, como a gente comentou no ano passado, todo algoritmo heurístico, um algoritmo de otimização global, ele vai ter que ter essas duas fases. Você vai ter que enxergar, se você entender o algoritmo, você vai ter que enxergar como e quando ele faz a fase de exploration. Então, quando é sempre no começo da busca, e enxergar como é que ele faz essa transição aqui para o exploitation. Beleza? Então, todo algoritmo que a gente vai aprender aqui na disciplina, a gente vai sempre identificar bem essas duas partes. E quando vocês forem trabalhar aí com outros algoritmos ao longo do curso, da carreira de vocês, é legal vocês terem sempre essa noção que essas duas fases são importantes e terem noção de como o algoritmo faz as duas. Tá? Porque normalmente, para problemas mais difíceis, vocês vão ter que caprichar bem aqui na exploration, ou seja, setar os parâmetros do algoritmo que ajudem nessa fase para ele encontrar uma região que não é fácil de encontrar lá no domínio. Tá? Por que eu falei que esse algoritmo, a aula de hoje chamava de algoritmo do recuo simulado ou simulated annealing? Que essa ideia que eu apresentei para vocês é o
Não, é o que consiste esse algoritmo aqui, tá? Então a ideia desse recurso simulado veio do problema de tratamento de metais, tá? Então a ideia é a seguinte: para o tratamento de metais, o que o cara faz lá? Ele pega o metal, aquece ele até determinada temperatura alta. Ele mantém essa temperatura por um tempo, decai a temperatura, mantém por um tempo. Cada decaimento e esse período de manter aí a temperatura, lá as partículas do metal vão se organizando. Se esse processo for feito lentamente, as partículas vão se organizando ao máximo e você tem aí uma energia do sistema ótima, beleza? Então a ideia, a associação com a física seria a função objetivo é a energia de sistemas, que é buscar um sistema de energia mínima, ou seja, que vai ter gerar melhor a estrutura microscópica do metal. As variáveis do projeto são as coordenadas das partículas, então a ideia é como se elas fossem caminhando no domínio até achar essa configuração ótima que nos traz a energia mínima do sistema, que é o nosso mínimo global. E essa probabilidade de, de aceite que nós temos aqui, que vai decaindo de um ponto pior, é para copiar aí, fazer a mímica aí do processo de tratamento de metais. Beleza? Então, se vocês forem para a literatura, vocês vão ter uma infinidade de métodos. Tem o Simultaneity, que vai datar lá, eu acho que do começo dos anos 80. E lá para cá vai ter uma infinidade de variações dele. Esse nova heurística, o que ele tem aqui de legal? Então, ele não depende de informação de gradiente, então só depende da função f. Então, isso que é legal porque a gente consegue lidar com problemas bem mais complicados, a gente não tem nenhuma exigência sobre a função f, uma vez que essas perturbações são aleatórias. Então, a função pode ser descontínua, não diferenciável, o que a gente imaginar, ele consegue lidar. Aqui, em teoria, o resultado não depende do ponto inicial, porque ele consegue, teoricamente, subir essas montanhas ou obstáculos que estão entre os mínimos locais e o global. Só que, como todo heurístico, vocês vão ver lá rodando o código daqui a pouco que ele depende dos parâmetros. Tá? Então, como nós vimos, para fazer ele funcionar, a gente teve que escolher um x0, escolher um valor de alfa, escolher um t inicial, escolher um nt e escolher lá o alfa nt, que é como o parâmetro vai decair nas iterações. Então, além do ponto inicial, a gente tem aí pelo menos mais 4 parâmetros para serem setados ou escolhidos pelo projetista. Beleza? Perguntinha aqui é: ele consegue lidar com variáveis discretas? Acho que da mesma forma que a gente viu na outra aula, teria que arrumar a variação ali, né? Quando a gente faz o range n, teria que ser a variação da variável discreta, não seria? Exatamente. Então, para ele lidar com variáveis discretas, a única, o único ponto que você tem que alterar seria esse cara aqui. Então, ao invés de ser uma perturbação é, contínua, o que você teria que fazer? Se as variáveis são discretas, você está numa variável atual xt, ou seja, você vai ter uma lista de valores disponíveis, por exemplo, lá, o exemplo da nossa viga lá, teriam as alturas h disponíveis fossem lá de 10, 12, 15, 20, 32 centímetros. Vamos supor que você estivesse lá com xt igual a 12. Então a perturbação, como é que você faria? Seria para próximo valor da lista a partir desse 12 para cima ou para baixo. Então você poderia sortear aí um range n. Tá? Então, por exemplo, você podia falar assim, if range n for maior do que zero,
Se for positivo, você passa para o 15. Se não, você passa lá para o valor anterior, passa para o 10. Ele só quer adaptar esse tipo de coisa ao código e ele consegue lidar aí tranquilamente também com variáveis discretas. Da mesma forma, se tiver de variáveis discretas e contínuas no mesmo problema, ele também consegue lidar. Então, para as contínuas você faz a perturbação como está aqui, para as discretas você organiza dessa forma. Então, só no começo do código você tem que organizar ele de certa forma que o algoritmo saiba lá que as 3 primeiras variáveis são contínuas e as últimas 10 são discretas. Então, você consegue fazer esse joguinho e resolver problemas também com variáveis mistas, que chamam. Então, tarefa sugerida é aproveitar aqueles resultados que vocês já tinham da aula passada. Então, resolver os mesmos problemas agora com o Simulated Annealing. E dar uma adaptada para lidar com variáveis discretas, para a gente começar a ver esse tipo de problema também. Antes de passar para o código, perguntinhas, dúvidas que vocês têm, um comentário que vocês queiram fazer, fiquem à vontade aí para perguntar. Professor, o senhor poderia de novo definir o que seria aquele NT? Tá, vamos voltar ali no slide. Então, o NT, a gente tem o NT maiúsculo e o minúsculo, né? O NT maiúsculo é quantas iterações do algoritmo você vai permanecer com o mesmo valor de t. Então, por exemplo, lá, a gente colocar, deixa eu tirar uns rabiscos aqui para ficar melhor de explicar. Vamos supor, a gente começa o nosso problema lá em t igual a 100 e vamos dizer nt igual a 10 e o alfa nt igual a 0,9. Então quer dizer assim, começamos a primeira iteração, o t vale 10. Segunda iteração, primeira iteração t vale 100. Segunda iteração vale 100. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 10ª iteração. O que isso vai fazer? Contou 10 iterações, é o nosso NT. Seria o número de iterações com t constante. Então, deu 10 iterações, você reduz o valor de t com um parâmetrozinho alfa nt. Então, ele deixa de ser 100 e vira 90. Então, vai ficar mais 10 iterações com parâmetro t igual a 90, vai reduzir para agora 90 vezes 0,9. Então, vai ficar 81. 10 iterações com 81, reduz, mas multiplica 81 por 0,9 e assim vai iterando. Entendeu a lógica? Entendi sim, professor. Beleza. Obrigado. Daí o que faz o controle dentro do algoritmo é esse NT minúsculo aqui. A gente seta ele igual a 0 e toda vez que em toda interação a gente soma NT igual a NT mais 1. Quando ele bate o valor de NT maiúsculo, o que você faz? Você atualiza o teu T com essa equação e volta o NT ser nulo. Então ele recomeça a contagem para ir fazendo esse degrauzinho descendente dos valores aí de T. Seria a temperatura lá do tratamento dos metais. Professor, ali quando você falou dos parâmetros que são importantes para os heurísticos, o número de iterações também altera bastante, né? Porque ontem, quando eu fiz eu vou falar errado, tá? A última função lá, que era shake, eu não sei como é que fala, a função ótima, ela fica próximo de 10, menos 10. E daí, quando eu botava pouca iteração, ele chegava no máximo em 7, 6, e fazendo várias vezes, assim, né? Daí, quando eu aumentei o número de iterações, chegou mais próximo de 10.
Talvez eu também devesse ter botado uma busca local depois de ter encontrado a busca local, né? Daí talvez eu chegasse num resultado melhor. Pode Vou ser. tentar fazer isso depois. Mas só que daí vai ficando inviável também, né? Eu botava aqui e ia fazer outra coisa. Aí, É, mas eu testei, né? Daí eu vi que muda bastante. essa é a ideia, assim. Normalmente o que mais influencia é esse cara, que é o teu custo computacional. É Exato. quantas vezes vai deixar, quantas vezes aqui a gente executa novamente a função objetivo. Então, os nossos problemas eles são muito simples, né? Pode mandar ele fazer lá 5 milhões de vezes, ele demora um pouco mais faz. Agora, com problemas mais próximos da realidade, a gente vai ter que chamar, por exemplo, um código de finitos para avaliar esse F, as restrições. Aí a gente não consegue chamar um 5 milhões de vezes, tem que ser bem menos. Certo. A gente não tem nenhum suporte matemático para isso tudo aqui, mas normalmente a gente consegue mostrar que esses algoritmos funcionam, ou seja, a probabilidade de eles convergirem do x tender para o x estrela, ela tende a 1 à medida que o teu max tende a infinito. Então, quanto mais iterações, melhor. Maior a chance de ter um resultado melhor. Foi isso que eu percebi ontem. E outra coisa que eu queria perguntar é se esse código, dessa forma, ele tem força, vamos chamar assim, para subir e descer a ladeira quantas vezes forem necessárias até achar o global. Porque nesse caso aí era um mínimo local e já logo chegava no global. Mas tem casos mais complexos como esses aqui, né, que a gente fez a tarefa. Daí como é que funciona? Normalmente, ele é um método que eu, assim, pelos testes que a gente fez em aula, que a gente já lidou, é um método bem ruinzinho, assim, o de hoje aqui. Entendi. Ele, ele serve mais como um método didático, da gente partir de heurísticas bem simples e montar um algoritmozinho que, teoricamente, vá para o ótimo global. Mas se forem rodar ele na função de check ou lá, vocês vão ver que não vai ser fácil encontrar lá o ponto ótimo. Essa função, inclusive, essa aí foi a que eu não chegava no menos 10, quase de jeito nenhum. Eu cheguei até 9, e não, daí meu computador não deu mais conta. E a outra, aquela Branin, eu não sei também como é que fala, Uhum. tinha 3 globais também. Deixa eu só ver minha folhinha aqui. Tinha 3x ótimos para um fx. E eu não consegui chegar em um deles. Fiz várias vezes e não cheguei. Eu não sei também por quê. Vou tentar fazer aquele contrário de chegar no global e tentar refinar. Pode ser, essa pode ser mais, ela não tem muito problema, porque você sempre chega num dos globais, assim. Isso, eu cheguei, mas não, em um deles eu não cheguei nenhuma vez que eu processei, sabe? Ah, tá. É isso que eu ia comentar. Essas três funções, elas não são à toa, assim. Porque a ideia delas é a seguinte, a Goldstein, ela, ela vamos dizer, tem lá poucos locais, ou dois locais agora, não lembro, e o global. Então ela funciona legal, ela meio que testa, assim, a capacidade do algoritmo de convergir pro ótimo global, mas numa função mais tranquila. A função do Branin, por ela ter os três ótimos globais iguais, o que acontece com ela? A ideia é você testar o algoritmo para ver se você roda ele lá 100 vezes e ele consegue chegar mais ou menos um terço das vezes em cada um dos mínimos globais. É para ver se o teu algoritmo está conseguindo, vamos dizer assim, varrer bem o domínio. Então, teoricamente, ele chegaria sempre em proporções parecidas assim em cada um Então, o dos meu não tá globais. muito bom, não, porque não chegou em um deles de jeito nenhum. Ela é bom para captar algum probleminha que tem, a gente até já pegou nos trabalhos passados lá, no aluno da disciplina ele fez, tá funcionando para todas as funções, mas para Branin ele caía sempre num dos três ótimos globais. Daí não caía nos outros dois, ou caía em dois, não caía no terceiro. Daí a gente viu que o algoritmo não tava mostrando uma região no domínio devido a um erro de código.
Tanto que conseguiu captar o erro por causa dessa função. Certo. E a check é a mais marrenta, que é, daí é difícil de chegar É, no. bem difícil. Essa aí, meu computador sofreu aqui, não. Eu botava e estender roupa, daí eu botava e daí não deu jeito. Essa é a ideia, para dar um. Com os algoritmos que vai passando mais para frente, a partir lá que vem, a gente vai ver que a gente consegue daí resolver ela sem muito problema. Mas nesses do começo que a gente vai ver que não é fácil, não. Beleza, obrigada. Nada. Mais alguma perguntinha, comentário, pessoal? Vamos aqui então pro código. Deixa eu mudar de tela. Então, o que a gente tem aqui? Eu passei, acho que tem lá no Moodle, vai ter agora o nosso algoritmo do Simultaneous Living, seria esse algoritmo underline SA, tá? O primeiro que vocês vão utilizar. Então ele tem bem o processo que a gente viu aqui na aula. Deixa eu até colocar aqui no slide do funcionamento dele. Professor, a tela está dividida e está meio embaçado os slides para enxergar. O slide está pequeno ou o MATLAB está pequeno? O slide está pequeno. Tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer caber os dois. Vou aumentar os slides um pouquinho. Vamos ver lá. Melhorou um pouco de enxergar? Melhorou um pouco. Tá. Então vamos ver o código. Então, o começo do código lá vai ser bem parecido com o que vocês já tinham, tá? A definição lá do custo, do problema. E vamos começar aqui com o nosso problema 6, que seria o nosso problema exemplo. O nosso probleminha lá tem o mínimo local e o global logo em seguida. Então, nesse algoritmo, a gente começa setando os parâmetros do problema. Ou seja, a gente vai fornecer o primeiro parâmetro que o algoritmo necessita, que é o ponto inicial. Então, vamos começar em x0 igual a 1, que seria na extremidade esquerda lá do nosso domínio. Então, o lower bound do x. Agora, para esse algoritmo, está programado ele ter as restrições de caixa. Então, você vai fornecer aqui o lower bound e o upper bound do problema. Então, seja aquela funçãozinha. Se nós voltarmos aqui alguns slides, ela vai ser lá vai de 1 até a 6. Então, aqui seria o nosso lower bound, o xlzinho de x lower, e o 6 seria o nosso xzinho u, seu x upper bound. Tá? Então, você fornece esses caras para o algoritmo. Caso o algoritmo caso o problema tenha dimensão maior do que 1, você vai fornecer vetores para o ponto inicial e para os bounds. Tá? Então, os vetores aqui são vetores coluna. Tá? Então, sempre separem por ponto e vírgula os termos para eles não darem probleminha depois. Tá? Nesse segundo set de parâmetros aqui, a gente tem os parâmetros do simulate em si. Então, a gente tem o alfa, que seria o valor que vai dar a dimensão da nossa perturbação aqui para a gente criar um novo ponto. Vamos ter o Itmax, que é o nosso custo computacional. O T0, que é a temperatura inicial que ele vai começar aqui. Então aqui é um parâmetro que já não começa a não... Você perde o feeling de um problema para o outro. O NT vai ser o número de interações que ele vai permanecer com o mesmo valor de T. Então aqui eu coloquei 20. Então seria esse cara aqui. Ou seja, quanto de iteração vai ser o comprimento dos nossos degraus de iteração para reduzir o valor de T.
E por fim, o alfa NT é a porcentagem que você quer reduzir o valor de t a cada interação. Tá? Então, coloquei aí 0,9 para ele. Beleza? Para o ponto inicial que vocês colocaram aqui, vamos avaliar a função objetivo nesse ponto, chamar ela de ft e chamar lá esse ponto também de ft. Tá? E aqui são para a gente começar a declarar as variáveis de iteração. Então vamos ter lá o xbest e o fbest, como a gente definiu aqui no começo. E aqui no while começa o processo iterativo. Então a gente vai fazer t iterações desse processo. Em cada iteração, o que vai acontecer? Você vai criar um novo ponto, que aqui eu estou chamando de xtm1, seria xt mais 1, para tentar deixar uma nomenclatura próxima do que a gente tem aqui no slide. Como o ponto atual, mais o alfa vezes o randn lá. Então, já está tudo programado para ser aqui, trabalhar com vetores coluna. Só não esqueçam de colocar os bounds e o x0 como vetor coluna. Aqui vocês não tinham no código passado, então é um loopzinho para corrigir os bounds. Ou seja, se nós voltarmos para a nossa figura aqui, imagine que a gente está aqui em x igual a 1 na nossa primeira iteração. Entendeu? Uma perturbação, ela foi uma perturbação negativa e veio para lá para x agora igual a 0,95. Mas 0,95 está fora do nosso domínio. O que o algoritmo faz? Ele traz de volta o ponto para o nosso domínio. Beleza? Então, se o x for menor que o lower bound, ele traz para o lower bound. Se o x da mesma forma for maior que o upper bound, ele traz para o upper bound. Então, só para corrigir aí os boundzinhos, você sempre trabalhando na tua caixinha de valores admissíveis. Nesse ponto que a gente perturbou e corrigiu os bounds, ele calcula o valor da função objetivo e, como a gente já tinha o ft, que seria a função objetivo do ponto anterior lá em cima, ele calcula o delta, que é a diferença entre... Vamos ver aqui. É a diferença entre o f de xt mais 1 e o f de xt. Então, aqui no código eu chamei de f de tm1, t mais 1. Tá? Então, calculou o delta. E aqui é que começa o if. Então, o ifzinho aqui, se o nosso delta for negativo, ou seja, o ponto tiver uma função objetivo melhor, ele aceita e siga da pelota, já plota lá no ponto. Agora, caso o nosso delta for positivo, ou seja, ele vai entrar aqui no else if, se ele testa aquela condição, ele vai sortear uma variável aleatória uniforme entre 0 e 1 e calcular aquela probabilidade. Então ele faz esse testezinho aqui do código aqui. Nessa linha. Beleza? Você tem lá o delta e tem o valor de t. Então você calcula essa probabilidade. Então se der certo essa probabilidade, você aceita o ponto pior como próximo ponto. Então ele vai conseguir ter um pontozinho, um lugar de função objetivo pior. Seria a situação, por exemplo, a gente está aqui próximo do mínimo local, ele sorteia um novo ponto pior lá. Então, se essa probabilidade der certo, ele pula daqui para cá. E a gente espera que ele consiga fazer vários pulos desse, de forma a dar uma percorrida aí no domínio. Beleza? Nesse campo aqui, ele atualiza o valor de fbest, caso o valor de fbest ou o valor de ft mais 1 seja menor do que do fbest, o melhor encontrado até então. Atualiza t e nt, que é o que nós tínhamos no algoritmo aqui. E, por fim, ele atualiza o valor da temperatura, caso o valor de nt minúsculo tenha já alcançado o valor de nt maiúsculo lá. Que seria esse nosso passo 7 aqui do algoritmo. Então, ele é dado aqui entre as linhas 77 e 80. Finalizou. O que ele vai fazer? Voltar lá para o ponto inicial. Como o nosso critério de convergência é custo computacional, ele vai simplesmente voltar aqui para cima no while. Se t for menor que tmax, ele vai repetindo isso aqui até chegar no
no ponto lá. Beleza? Aqui dá para a gente incrementar um pouquinho. Também mandar plotar caso o novo ponto seja aceito. Então dá para colocar o nome que vocês escolhem como vocês querem deixar. Tá? Então se vocês rodarem o algoritmo aí, vocês vão ver que às vezes ele converge, às vezes não converge. Tá? Então vamos rodar lá. F5 não tá. Deixa eu rodar não. Aqui. O que a gente faz aqui dentro? Nunca trabalho com esse negócio na doca. Vamos desdocar e rodar. Aqui não está rodando. Save. Que estranho. Tem algum probleminha no MATLAB que eu vou fechar e abrir ele. Enquanto isso, vocês entenderam o código? Querem fazer alguma pergunta dele? Deixa eu reiniciar aqui o MATLAB para conseguir rodar. Professor, Pode falar. por que o senhor coloca no código 99 no final do código? 99 ponto e vírgula. Isso é mania que eu tenho. É pra. Porque às vezes você manda rodar, ele roda tudo e não para, né? Daí quando tem esse 99, eu consigo colocar essa bolinha vermelha. Daí eu executo. Ele executa e para ali. Daí eu consigo ver o que está acontecendo dentro do código. Consigo ver o valor de XOPT. Ah, beleza. Porque sempre tem um stopping point ali antes dele ele sair da rotina. Ah, beleza. Legal. Então agora funcionou aqui. Eu rodei, deixa eu docar aqui a figura. Vocês estão vendo? Não. Agora sim. Então aqui ele rodou, então ele começou no x igual a 1. Então vocês veem que ele é uma boa percorrida aí ao longo do domínio. E conseguiu chegar num ponto ótimo próximo aí do global. Então chegou lá em XOPT igual a 4,77 quase. Então tá bem na coladinha com o global. Beleza?
É, normalmente, se vocês pegarem e rodarem o código novamente, em alguns casos ele vai acabar não rodando. Não rodando, não convergindo lá pro ótimo global. Então, só porque eu quero mostrar aqui que não converge às vezes, ele está convergindo em todas que eu estou rodando. Então vocês rodem aí algumas vezes e em alguma delas vão ver que não vai convergir. E por que que não converge? Opa, agora consegui. A alegria de não fazer convergir. É, a única vez na vida. É, a gente, o set de parâmetros não foi muito bom, o algoritmo não está robusto, ou o número de iterações não é Suficiente. suficiente, ou às vezes a temperatura é muito alta, então ele aceitou muita coisa, não conseguiu refinar nada. Então, assim, sempre tem. Os motivos são vários. Então, aqui, por exemplo, ele ficou. Rodei 5 vezes, uma não foi. Então, aqui ele ficou preso nessa primeira parte, veio até aqui mais ou menos, achou que não era uma boa, voltou. Daí. Pois Entendi. é, isso acontecia comigo, sabe, professor? Eu botava para rodar e ele corrigia. Esse negócio tá muito errado aqui. O que é que tá acontecendo? Será que ele corrigia? Tem hora que não corrigia. Aí eu, não tá acontecendo. Deve estar alguma coisa errada aqui. Acho que é da natureza do algoritmo. Eu, por exemplo, eu aumentei o domínio, professor, porque essa função, a amplitude dela vai aumentando, né? Conforme você vai aumentando o domínio em X, ela vai oscilando e aumentando a amplitude dela, né? Uhum. E tinha hora que e eu rodava com um domínio maior, hora convergia, hora não convergia. Isso era mais difícil convergir quando eu aumentava o domínio dela. Domínio. É normal. Se aumenta o domínio, normalmente eles têm que aumentar os parâmetros de perturbação para conseguir andar mais. Então fica aí um desafio maior. Assim, a principal, que eu diria assim, tem duas coisas que pegam nos heurísticos. Uma é o custo computacional, que ele pode ser muito grande se a nossa função objetivo for cara, né? E a outra é a dependência dos parâmetros. Então, vou passar para vocês fazerem alguns testes, vão ver lá que com um set de parâmetros você parece que o mundo é perfeito ali. Roda 100 vezes, ele converge bonitinho a 100, daí se muda um pouco os parâmetros, às vezes ele 20% dos casos ele não chega onde você quer que ele chegue. É bem. É um, como não em tudo são flores, limitações inerentes aí aos métodos, não tem muito o que fazer. Então a ideia de estudar novos métodos, desenvolver, é sempre tentar criar procedimentos que sejam robustos, ou seja, você roda lá eles várias vezes para ser determinada classe de problemas e ele converge lá legal todas as vezes, ou praticamente em todas as vezes que você roda o algoritmo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é essa rotina SA Statistics aqui, que é o seguinte. O que ele faz? Como o algoritmo, cada vez que você roda, ele te dá um resultado um pouquinho diferente do anterior, qual que é a nossa saída? É fazer uma análise estatística dos resultados, para a gente conseguir comparar um algoritmo com o outro. Tá? Ou o mesmo algoritmo com um set de parâmetros com outro, com custos computacionais diferentes, etc. Tá? Então, como é que ele está organizado aqui? Basicamente ele vai chamar o teu otimizador com o mesmo conjunto de parâmetros, mesma configuração, tudo. Aqui NIR vezes, então Number of Independent Runs, uma coisa do gênero. Então aqui ele vai chamar 1000 vezes. O que ele vai fazer? Um for, né, de i igual a 1 até 1000 no nosso caso aqui, e para cada vez ele vai rodar a função SAFCT, que é basicamente a nossa função algoritmo SA, só que um pouquinho modificado. Então ele roda lá um montão de vezes e guarda o X ótimo e o F ótimo de cada rodada dessa. Então deixa eu deixar 100 com um númerozinho um pouco menor para a gente rodar. O que vai acontecer? Vocês rodando aqui, o que ele está fazendo? Vamos só abrir aqui a função para ver que problema exatamente ele está rodando. Então vai ser aqui o problema 7. Eu acho que é a função de
Goldstein Price, vamos ver aqui. Isso, está rodando o Goldstein Price lá. Então ele rodou a otimização 100 vezes com os parâmetros definidos aqui. Então, com um ponto inicial sorteado aleatoriamente no domínio e com esses parâmetros do Simulink na linha. Tá? O que você vai fazer com essas... Ele rodou 6 vezes, então cada ótimo que ele encontrou, ele guardou nesse vetor Fzão. Então você tem aí 100 ótimos diferentes. Tá? Professor, o que eu faço com isso? Aqui a gente passa para a forma de como comparar algoritmos heurísticos. A gente quer o quê? Que você rode ele 100 vezes e nessas 100 vezes ele chegue muito próximo do valor de 3 ali, que é o ótimo global. Tá? Então notem, deve estar aparecendo na tela quando eu coloco aqui o vetor. Deixa eu ver. Oh, desgraça. Aqui. Tá, não aparece para vocês. Tá? Então, vamos abrir essa variável f aqui. A ideia é a seguinte. Note que em várias vezes ele chegou lá, perto do ótimo global. 3 e alguma coisinha. Mas em algumas delas ele ficou preso no mínimo local. Beleza? Então a ideia para a gente aqui é... A primeira forma de comparar heurísticos é comparar estatísticas de resposta. Ou seja, você vai ter um montão de respostas, no nosso caso 100 aqui, e você vai tirar estatísticas para fazer comparações. Por exemplo, média, desvio padrão, valor mínimo e máximo. Beleza? Então ele integra aqui o valor médio da função objetivo, o desvio padrão, o mínimo que se encontrou, o melhor valor que se encontrou e o pior que se encontrou. Beleza? Então essa é a maneira mais simples, que vai ser o que a gente vai utilizar aqui por primeiro, né? Só que ela tem alguns problemas. Aqui eu vou mandar fazer o histograma dos valores de f. Você comparar média e desvio padrão é legal quando a distribuição associada é bem próxima da normal. Então, média e desvio padrão significam coisas bem importantes. Agora, quando você plota o histograma aqui, o que aconteceu? Ele está dizendo para a gente que ele tem um montão de mínimo nessa região aqui e um montinho de mínimo nessa região aqui. Beleza? Então aqui a distribuição ela não é... O histograma é descontínuo. Você tem lá um pico aqui e outro pico lá. Então, se não comparar a média e desvio padrão, pode não significar muita coisa. Mas para começar, a gente começa com o mais simples, aí tem que considerar que essa comparação que é válida. Mais para frente a gente vai ver alguns casos onde essa comparação fica mais perde o sentido, a gente vai gerar outras alternativas aí para vocês compararem os heurísticos. Então a ideia é vocês pegarem esse procedimento de comparação aqui e resolverem essas funções que nós temos por exemplo, essas 3 que vocês têm aqui, e tentar fazer algumas comparações de performance, aumentando a função objetivo, modificando o parâmetro, etc. E ver o que acontece lá com a média e o padrão dos resultados obtidos. Perguntas, dúvidas, comentários que vocês tenham nessa parte? Professor, essas funções dá para plotar no 3D? Que dá, né? Só a Shekel que não, que ela é 4D, mas as outras duas são 2D. Beleza. E esse algoritmo, esse que está aberto agora da estatística aí, tá lá no Moodle? Deixa eu verificar. É que eu abri antes da aula e não tava, tinha só 2. MATLAB aula 3.
Ah, não, não tá. Eu coloco ali agora. Beleza. Ficou na aula de baixo aqui. Já coloco para cima. E outra coisa, professor, talvez eu esteja meio ansiosa, mas a prova como que vai funcionar? Será se dá para explicar já ou se é para esperar mais um pouco? Ah, vai ser basicamente assim, perguntando se descrever algum algoritmo, procedimentos, como é que compara os algoritmos, bem conteúdo assim de dissertativo a conteúdo de aula, assim. Uhum. E daí vai ser online. Isso, aham. Tá. Não, online era óbvio, né? Eu tô querendo dizer assim, síncrono. Isso, aham. Vai ser assim. Tá. Deixa eu já colocar aqui esse algoritmo. Deixa eu só editar o nome dele. Coloquei o MATLAB aula 3B lá no módulo. Beleza, tá lá.